Eu sou Isadora Laís e essa história começou no momento mais feliz da minha vida. Aquele momento que você imagina desde criança, que você desenha na sua cabeça 1000 vezes e quando finalmente chega, você acha que nada pode estragar. Mas tudo pode, tudo estraga. E às vezes o estrago já estava lá, escondido, esperando o momento certo para explodir na sua cara. Tudo começou quando Lucas me pediu em casamento. Foi na praia, ao pôr do sol, aquele clichê de novela que você ri quando vê, mas que quando acontece com você, você chora que nem criança. Ele se ajoelhou, a caixa aberta, o anel brilhando, e eu gritei tanto que os outros casais que estavam por perto começaram a bater palma. Pensei que aquele era o melhor dia da minha vida. Não era. Ou melhor, era o começo do fim, só que eu não sabia. Lucas é advogado. Trabalha numa firma importante aqui de São Paulo. Aquelas de vidro e aço no Itaim, sabe? Família de grana, tudo certinho, educado. Aquele tipo de homem que você leva para conhecer a mãe e ela já fica imaginando netos. Ele conheceu minha mãe e praticamente virou filho. Meu pai faleceu quando eu tinha 22 anos. Então minha mãe adorou aquele menino de terno que sabia falar de direito com propriedade. A gente marcou a cerimônia para 1 ano depois, porque Lucas dizia que queria tudo perfeito, querida. Tudo muito bem planejado. Contratamos cerimonialista, florista, fotógrafo, aquele circo todo de casamento de gente que tem dinheiro. A cerimonialista se chamava Juliana, mulher profissional, com um portfólio lindo, casamentos em resort, em sítio, cerimônia ao ar livre. Ela conhecia tudo que era lugar bacana em São Paulo. Fomos os 3 para a primeira reunião. Eu, Lucas e Juliana. Aquilo foi num café chique perto da Paulista, num daqueles lugares que você pede um café e paga um salário mínimo. Juliana abriu sua agenda, começou a mostrar as opções de data, local, decoração. Ela era focada, profissional, perguntava sobre cores, tema, quantos convidados, se tinha alguma restrição de comida, se tinha idosos que precisavam de cuidado especial. E aí, numa das perguntas rotineiras, Juliana olhou para Lucas e perguntou: "Sua mãe virá à cerimônia? Preciso saber se vou mandar o convite para endereço diferente ou se você quer que eu ajuste algo especial para ela." Lucas respirou fundo. Aquele tipo de respirada que você dá quando sabe que está sendo observado e precisa escolher as palavras com cuidado. Ele olhou para mim, depois para Juliana e disse: "Não mencione minha mãe no planejamento. Ela não vai vir." Só isso. Bem simples, bem direto. Juliana ficou ali, caneta no ar, piscando, como quem não entendeu muito bem. Ela perguntou: "Certo, mas e quando montarmos a lista de convidados? Você quer que eu..." "Não menciona", Lucas interrompeu. "Minha mãe não vem, não menciona ela em nada." E ele voltou a olhar para a lista de decorações, como se tivesse dito uma coisa normal, como se estivesse falando que a mãe dele tinha alergia a flores ou coisa assim. Juliana olhou para mim, aquele olhar que você dá quando sente que tem algo errado ali, e eu fiz que não tinha visto nada. Fiz que aquilo era completamente normal, mas não era, porque eu já sabia. Sabia desde fazia 3 anos, desde antes mesmo de Lucas me pedir em casamento. Meu Deus, como eu sabia. Lucas tem uma mãe que se chama Conceição. Conceição é uma mulher que eu nunca tinha visto pessoalmente, apesar de estar com Lucas há 5 anos. 5 anos. Isso mesmo. Nós estávamos juntos faz 5 anos, morando junto faz 3, e eu nunca havia pisado no pé da mãe dele. Nunca havia recebido um abraço dela, uma ligação para saber como eu estava, nada. 0 contato. Quando eu perguntava para Lucas sobre isso, ele desconversava. "Ah, minha mãe está ocupada, minha mãe está numa fase complicada, ela não está muito sociável agora, ela prefere ficar sozinha." E eu aceitava, porque ele falava isso com uma naturalidade que parecia verdade, mas a verdade era bem outra. Em verdade, era que Conceição tinha feito uma coisa que Lucas não perdoava.
uma coisa que ele escondia de mim. E quanto mais eu tentava entender, mais ele fechava a porta no meu rosto. Depois dessa reunião com Juliana, eu fiz o que toda mulher faria. Tentei investigar. Peguei o celular de Lucas quando ele estava no banho. Sim, eu fiz isso. Julgue-me à vontade. E procurei pelo nome mãe nas conversas. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma. Procurei por Conceição. Nada também. Procurei no histórico de ligações. Nada. Aquilo me assustou porque era tipo congelar em seco. Qual era a razão de um homem não ter uma única ligação, uma única mensagem para a mãe dele em 3 anos? Eu perguntei para Lucas quando ele saiu do banho. Ei, você não fala com sua mãe? Tipo, nem por mensagem? Ele olhou para mim com aquele olhar que ele coloca quando não quer falar algo. Aquele olhar pesado, cansado. Isadora, a gente já combinamos que você não fala disso. Minha mãe é um assunto meu. Mas é sua mãe, Lucas. É estranho não ter nenhuma mensagem. Não é estranho para mim e não é da sua conta. Aquilo doeu. Daquele jeito que dói quando seu namorado fala com você como se você fosse uma estranha, uma intrusa que está pedindo para conhecer segredos que não te pertencem. Eu deixei para lá durante os 3 anos todo, mas eu sabia que tinha algo. Algo que Conceição tinha feito ou deixado de fazer, que criou uma cicatriz tão grande em Lucas que ele preferiu me manter afastada disso tudo. E naquela reunião com Juliana, quando Lucas disse, não menciona minha mãe, tudo aquilo voltou. Voltou com força. Porque não era só um assunto meu não falar sobre isso. Era que Lucas estava deixando a mãe dele de fora do casamento. Do casamento. Você tira a mãe do casamento do filho? Você faz isso? Depois da reunião, enquanto a gente ia embora, começou a bater aquele sentimento estranho em mim. Aquele sentimento de que eu estava entrando num jogo que eu não conhecia as regras. Que eu estava casando com um homem que tinha um segredo. E esse segredo era grande o bastante para excluir uma mãe do casamento do filho. Eu precisava descobrir. Precisava saber qual era a coisa que Conceição tinha feito ou deixado de fazer que era tão grave assim. E é claro que eu descobri, porque quando você está determinada a descobrir algo e você tem internet, você descobre. Levou um tempo, mas eu descobri. 3 dias depois da reunião com Juliana, eu estava trabalhando. Sou designer gráfica, trabalho freelancer de casa, quando recebi uma ligação do meu primo Marcelo. Marcelo trabalha na mesma firma que Lucas, conhece ele bem, toma cerveja com ele de vez em quando. E naquele dia, Marcelo resolveu contar um segredo que tinha carregado há tempo. Isa, eu não queria te contar isso, mas você merecia saber antes de casar com o Lucas. A história da mãe dele é séria, viu? Meu coração começou a bater acelerado. Era o momento. Era a hora de descobrir. Marcelo me contou tudo. Contou que Conceição, a mãe de Lucas, tinha desaparecido quando ele tinha 17 anos. Simplesmente desapareceu. Largou Lucas com o pai dele, Renato, que é um abusador, um homem controlador que trata o filho como se fosse propriedade, e nunca mais deu notícia. Conceição fugiu porque Renato a batia. Batia muito. Marcelo soube disso através de um tio comum que contou que Conceição estava em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, tentando reconstruir a vida longe daquele homem. E sabe qual é a parte que quebra o coração? Lucas nunca perdoou a mãe por ela ter saído, nem mesmo sabendo que ela estava em risco de morte dentro daquela casa. O menino, porque era só um menino, viu a situação através dos olhos de Renato. A mãe saiu, a mãe o abandonou. Pronto. Fim de papo. Conceição virou uma coisa que não deve ser mencionada. Ela tentou procurar o Lucas depois, Marcelo disse. Tentou várias vezes, mandava cartas, mensagens através de outros familiares. Mas o pai dele, aquele monstro do Renato, dizia que ela tinha perdido o direito de ser mãe. E Lucas comprou essa narrativa inteira. Eu senti meu mundo virar. Onde ela está agora? Perguntei.
Ninguém sabe, Isa. Ela desistiu de procurar o filho. Depois dessa conversa, eu não consegui pensar em outra coisa. Passei as horas seguintes pesquisando. Procurei por Conceição Silva, o sobrenome de Lucas. Em redes sociais, achei um perfil antigo que estava inativo faz anos. Procurei por grupos de apoio a vítimas de violência doméstica em São Paulo. Nada de concreto, mas tinha confirmação. Conceição era uma mulher que tinha fugido de um marido abusador para salvar a vida. E Lucas, o homem que eu estava prestes a casar, tinha crescido odiando a mãe por causa disso. Tudo fez sentido. Tudo. Porque Lucas nunca me levava para conhecer o lado da família dele. Porque ele era tão controlador comigo às vezes, exigindo saber onde eu estava, com quem estava falando, o que eu estava fazendo, exatamente como aquele avô dele que abusava. Porque isso era tudo que ele tinha aprendido sobre relacionamento. Aprendeu com o Renato, que é controlador e manipulador. E por quê? Quando eu perguntava sobre sua mãe, ele fechava a porta. Porque aquilo era uma ferida aberta, uma traição que ele carregava desde criança. Eu passei a noite inteira acordada, deitada do lado dele, olhando para ele dormir, pensando em tudo aquilo. Pensei em Conceição, uma mulher que sobreviveu a um marido abusador, que tentou resgatar o filho e que, no fim, foi rejeitada por ele. Uma mulher que perdeu tudo para sair daquela situação e, mesmo assim, foi culpabilizada. E pensei em Lucas, um menino que cresceu sozinho, que internalizou toda a manipulação do pai, que se tornou um homem que não conseguia processar a coragem da mãe porque tinha sido criado acreditando que ela o traiu. Tudo aquilo era complicado demais, muito complicado. Porque eu estava amando um homem que tinha uma mãe que merecia ser amada e que tinha sido rejeitada por um crime que não cometeu. O crime de querer viver. Nos dias seguintes, eu tentei abordar o assunto com Lucas. Tentei delicadamente. Lucas, eu conversei com Marcelo e ele me contou sobre sua mãe. Ele ficou pálido. O que é que Marcelo falou? Sua voz ficou perigosa. Que ela saiu porque estava sofrendo, que ela estava num abrigo. Lucas levantou da cadeira. Você não deveria estar conversando sobre isso com ninguém. Isso é assunto meu. Mas é verdade? Isso não te diz respeito. Claro que me diz respeito. A gente está prestes a casar. Eu preciso entender essa história. Ele olhou para mim com raiva. Uma raiva que eu nunca tinha visto direcionada a mim daquela forma. Você não tem direito de investigar minha vida. Você não tem direito de conversar com meus parentes sobre coisas que são minhas. Se você quer saber mais, você pergunta para mim, não para terceiros. Mas você não me conta nada, porque você não precisa saber, porque algumas coisas são minhas para carregar sozinho. E ele saiu de casa naquela noite. Dormiu em outro lugar. Provavelmente em um hotel, eu nunca fui confirmar. Quando ele voltou, 2 dias depois, ele era outro Lucas. Era o Lucas que você via na primeira reunião com a cerimonialista. Frio, distante, calculado. Vamos esquecer dessa conversa, ele disse. Vamos focar no casamento. E não menciona mais minha mãe para ninguém. Você entendeu? Eu entendi. Eu entendi que havia algo muito errado naquela história toda. Que Lucas não era o homem que eu pensava que era. Que ele carregava uma mágoa tão profunda que já estava começando a nos envenenar. E eu entendi, naquele momento, que eu precisava descobrir a história toda. Porque eu não podia casar com um homem que tinha um segredo assim guardado. Porque os segredos têm o costume de explodir. E quando explodem, explodem para todo lado. Depois daquela briga, eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu procurei pela mãe de Lucas, de verdade mesmo. Não era mais curiosidade, era necessidade. Eu precisava entender essa mulher, essa Conceição, que tinha se transformado em um tabu tão grande dentro da família que nem podia ser mencionada no casamento. Comecei a investigar de forma séria.
Criei um perfil fake no Facebook, procurei em grupos de apoio a mulheres vítimas de violência, entrei em comunidades, lia histórias de outras mulheres que tinham passado pela mesma coisa. E em um desses grupos, achei um post antigo, de 7 anos atrás, de uma mulher que assinava apenas como C, mas que contava uma história que batia perfeitamente com o que Marcelo tinha me dito. C falava sobre um marido controlador, sobre as agressões, sobre a fuga de madrugada, deixando para trás um filho de 17 anos, porque sabia que se não fugisse naquele momento, não sairia viva. C falava sobre a culpa que carregava todos os dias, sobre como tentou procurar o filho anos depois e foi rejeitada, sobre como desistiu, porque a dor era grande demais. Eu senti meu peito apertar lendo aquilo, porque aquele post era de uma mãe que amava o filho apesar de tudo. Uma mãe que tinha feito a escolha mais difícil da vida dela para sobreviver. Mas como eu chegava até essa mulher? Como eu encontrava Conceição? Eu fiz o que qualquer pessoa desesperada faria. Pedi ajuda para meu primo Marcelo. Marcelo, eu preciso encontrar a mãe do Lucas. Eu preciso falar com ela antes do casamento. Ele respirou fundo do outro lado da linha. Isa, você tem certeza que quer se meter nisso? Porque isso pode explodir tudo. Sim, tenho certeza. Marcelo me deu o número de uma tia dele, irmã da Conceição, que morava em Santos. A tia se chamava Rita. Rita era a última pessoa na família que tinha contato com Conceição, e ela tinha guardado aquele número como ouro. Eu liguei para Rita uma tarde, quando o Lucas estava no escritório. Olá, Rita. Meu nome é Isadora, sou noiva do Lucas. A voz dela do outro lado ficou desconfiada no mesmo instante. Lucas sabe que você está ligando para mim? Não, mas eu preciso falar com sua irmã. Com a Conceição. Teve um silêncio longo. Rita, por favor, eu preciso entender essa história antes de casar com ele. Rita me fez 1 milhão de perguntas. Quer saber sobre mim, sobre minha relação com Lucas, sobre o que eu sabia da situação. E quando ela ficou convencida de que eu era sincera, ela me passou o endereço de Conceição. Conceição mora em Santos, em um apartamento pequeno em um prédio simples. Ela trabalha como cozinheira em um restaurante e aluga um quarto em um apartamento com mais 2 mulheres. Aquela era a vida de uma mulher que fugiu de um abusador. Eu peguei meu carro no dia seguinte e dirigi até Santos. Dirigi 2 horas pensando no que eu ia dizer, como ia me apresentar, como ia explicar para uma mulher que não via o filho há anos que eu estava ali querendo ajudar. O apartamento fica numa rua tranquila, perto do centro, naquele tipo de lugar onde você vê mulheres estendendo roupa nas janelas e crianças brincando na rua. Eu subi as escadas do prédio com as pernas tremendo. Bati na porta. 3B. Ninguém atendeu na primeira vez. Eu bati de novo. A porta se abriu e apareceu uma mulher. Ela tinha uns 50 e poucos anos. Cabelo grisalho preso em um coque, olhos castanhos que pareciam ter visto tanta coisa que quase não traziam brilho. Mas quando ela viu meu rosto, quando ela percebeu que era uma mulher jovem na porta dela, algo mudou nos olhos dela. Sim, ela perguntou cautelosa. Você é Conceição? O rosto dela ficou pálido. Quem é você? Meu nome é Isadora. Eu sou noiva do Lucas. Conceição abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela simplesmente me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos dela começaram a ficar vermelhos. Entra, ela disse, abrindo a porta. Nós nos sentamos em uma sala pequena com móveis simples, com uma foto antiga de Lucas na parede. Lucas com uns 20 anos, sorrindo. E Conceição começou a chorar em silêncio. Ele não sabe que você veio aqui, ela disse. Não era uma pergunta. Não sabe. Eu preciso entender a história dele, a história de vocês. Conceição respirou fundo e começou a contar. Contou sobre Renato,
Sobre os anos de violência, sobre as agressões que começaram pequenas, um empurrão aqui, um grito ali, e que evoluíram para pancadas, humilhação, isolamento total. Ele não deixava eu trabalhar. Ele controla tudo que eu faço, tudo que eu falo. Ele batia em mim e depois chorava, pedindo desculpas, dizendo que me amava. E eu acreditava. Porque eu era jovem, porque eu tinha um filho, porque eu não tinha para onde ir. Conceição parou e olhou para a foto de Lucas. Quando o Lucas tinha 17 anos, Renato começou a fazer a mesma coisa com ele. Começou a ser controlador, agressivo. Eu vi meu filho virando o que meu marido era, e eu não conseguia deixar que isso acontecesse. Não conseguia deixar que mais um homem da família seguisse esse ciclo. Então você fugiu, eu disse. Sim, eu fui embora de madrugada. Deixei uma carta para Lucas explicando. Pedi para ele ir me procurar quando fizesse 21 anos. Pedi perdão. Pedi para ele entender que era para salvá-lo. E ele nunca foi. Nunca foi. Renato deve ter destruído aquela carta. Deve ter contado uma história diferente para meu filho. Conceição começou a contar sobre as vezes que ela tentou procurar o Lucas. Tentou ligações que ele não atendeu. Tentou cartas que ele nunca respondeu. Tentou ir até a casa quando Lucas tinha 25 anos e Renato a enxotou da porta, ameaçando chamar a polícia. Eu desisti porque eu não conseguia vê-lo rejeitando assim. Era mais fácil viver com a culpa de ter ido embora do que viver com a rejeição dele todo dia. Eu senti as lágrimas escorregarem pelo meu rosto enquanto ela falava. Conceição, Lucas não sabe a verdade. Ele acha que você o abandonou porque não quis mais dele. Ele acha que você fugiu porque o marido era mais importante. Eu sei, ela disse, e sua voz foi tão pequena que eu quase não ouvi. Eu posso ajudar. Eu posso contar para ele. Eu posso fazer com que ele entenda. Conceição olhou para mim com uma esperança tão frágil, tão quebrada, que eu senti meu coração doer fisicamente. Você realmente quer fazer isso? Sim, porque você merecia, porque ele merecia, e porque eu não consigo casar com um homem que não conhece a própria mãe. Naquele momento eu soube que tudo ia mudar, que eu ia mexer em feridas que Lucas tinha passado anos fechando, que aquilo podia destruir meu relacionamento, mas eu também soube que era a coisa certa a fazer. Porque algumas verdades, mesmo que doam, precisam ser ditas. Voltei para São Paulo naquele mesmo dia. Dirigi de volta para casa pensando em como eu ia abordar Lucas com aquela história. Porque não era simples. Não era, Lucas, sua mãe está viva e te ama. Era tudo muito mais complicado que isso. Lucas chegou em casa às 7 da noite. Eu estava esperando ele na sala, sentada no sofá, com o coração acelerado. Oi, amor, ele disse, beijando meu rosto de forma automática. Como foi seu dia? A gente precisa conversar. Ele congelou. Lucas odeia quando eu digo essas 5 palavras, porque ele sabe que algo ruim vem depois. Sobre o quê? Sobre sua mãe. Eu fui para Santos hoje. Eu encontrei ela. O rosto de Lucas ficou branco, completamente branco. Você o quê? Eu fui procurar sua mãe. Eu sentei na sala dela. Eu ouvi a história dela. Ele começou a andar de um lado para outro, passando a mão no cabelo. Você não tinha direito de fazer isso. Você não tinha direito de procurar ela. Aquilo era informação minha, particular minha. Lucas, senta aqui. Você precisa ouvir isso. Não preciso ouvir nada. Eu quero que você delete aquele número, que você nunca mais fale com ela, que você esqueça que encontrou com ela. Não vou fazer isso. Ele parou de andar. Me olhou com uma raiva tão pura que eu quase recuei. Mas eu não recuei. Sua mãe não te abandonou, eu disse. Ela fugiu de um marido que a batia. Ela fugiu porque seu pai a agredia. E ela te deixou porque tinha 17 anos. E ela sabia que se não fugisse naquele momento, ia morrer. Você não sabe nada, Lucas disse.
e sua voz era perigosa. Eu sei mais do que você, porque você ouve a versão do seu pai, a versão de um homem que é um abusador. Meu pai nunca foi abusador comigo. Ele foi sim. Ele é controlador. Ele é manipulador. Ele faz exatamente com você o que ele fazia com sua mãe. E você nem percebe porque você cresceu achando que aquilo era normal. Lucas sentou no sofá, como se as pernas tivessem desaparecido. Ele colocou o rosto nas mãos. Ela tentou te procurar, Lucas, dezenas de vezes. Mandou cartas, tentou ligar. Seu pai deve ter destruído tudo, ou mentido sobre tudo. Ela poderia ter tentado mais. Ela tentou até não conseguir mais, porque você a rejeitou toda vez. Lucas levantou a cabeça. Como você sabe? Porque ela me contou. Porque ela carrega aquela culpa todo dia, mesmo sabendo que fez a coisa certa. Ele ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir nossos corações batendo. Eu não quero falar sobre isso, ele disse finalmente. Lucas, nós temos que falar. Você não pode casar comigo com um segredo assim. Você não pode ficar sabendo que sua mãe existe e não fazer nada. Eu não vou procurá-la. Por quê? Porque é mais fácil assim. Porque se eu reconhecer que ela está certa e que eu estava errado, eu tenho que lidar com tudo que eu senti durante esses anos. Eu tenho que admitir que desperdicei anos de vida com raiva de uma mulher que estava tentando me salvar. Aquilo foi a verdade. A primeira verdade verdadeira que ele tinha dito para mim sobre tudo aquilo. Eu sentei do lado dele. Não peguei na mão dele porque eu sabia que ele ia afastar. Só fiquei perto. Lucas, você ainda tem tempo. Você ainda tem mãe. Ele chorou naquela noite. Chorou de verdade, daquele jeito que homem chora quando finalmente deixa a coragem cair. Chorou pelos anos perdidos, pela raiva que carregou, pelo peso de estar errado. E naquele choro, eu vi um menino de 17 anos que tinha acabado de descobrir que sua mãe tinha sumido, que tinha acreditado na narrativa do seu pai porque ninguém tinha lhe contado a verdade. Nos dias seguintes, Lucas começou a processar tudo aquilo. Começou a conversar comigo sobre a infância, sobre as coisas que seu pai fez, que ele tinha normalizado. Começou a entender por que é que ele era tão controlador comigo às vezes, porque ele tinha aprendido aquilo como amor. Eu liguei para Conceição e pedi se ela podia ser paciente, se ela podia dar tempo ao Lucas para que ele chegasse até ela. Ela disse que esperaria o tempo que fosse necessário. E Lucas, depois de um mês de terapia, porque sim, ele começou a ir à terapia, ele ligou para Conceição. Eu não estava na sala quando ele fez aquela ligação, mas quando ele saiu do quarto, seus olhos estavam vermelhos, seu rosto estava pálido, e ele disse para mim, ela quer me ver. 3 semanas depois, a gente estava em Santos. Lucas em um sofá, na sala daquele apartamento pequeno, ao lado de uma mulher que era sua mãe. Uma mulher que ele não reconhecia, mas que o reconhecia. Conceição não sabia muito bem o que dizer no começo. Nenhum dos dois sabia, mas depois de alguns minutos de silêncio desconfortável, Conceição estendeu a mão e pegou na mão de Lucas. E Lucas deixou. Aquele foi o primeiro contato físico que eles tinham em mais de 20 anos. A cerimônia do casamento foi marcada para 1 mês depois. E dessa vez, quando Juliana perguntou se tinha alguém que não deveria ser mencionado, Lucas olhou para mim e respondeu: minha mãe virá. Minha mãe vai estar em tudo que a gente montar. Conceição entrou na cerimônia com um vestido simples, comprado com o próprio dinheiro dela, e se sentou na primeira fila. Lucas chorou quando a viu. Chorou enquanto realizávamos os votos. E no final, quando o padre perguntou se tinha alguém que quisesse dizer algo, Conceição levantou. Ela caminhou até Lucas e disse: eu sinto muito por ter ido embora, mas eu fiz aquilo para você viver. Eu fiz aquilo para você ter uma chance de ser melhor que o seu pai.
Lucas abraçou a mãe dele naquele altar. Abraçou uma mulher que ele tinha rejeitado durante 20 anos. E naquele momento eu entendi por que é que aquela reunião com a cerimonialista tinha começado com "não mencione minha mãe". Porque Lucas ainda não tinha processado a própria história. Porque ele estava preso em uma mentira que seu pai tinha contado. Mas às vezes, quando você ama alguém de verdade, você entra em aquela mentira junto e ajuda essa pessoa a sair dela. Mesmo que isso signifique investigar, descobrir segredos e literalmente buscar a mãe do seu noivo em outra cidade. Eu nunca me arrependi daquilo. Porque a lição dessa história é simples. Algumas vezes a gente precisa ser bravo o bastante para confrontar as mentiras. E algumas vezes a coisa certa a fazer é exatamente aquela que parece estar errada no começo.